e um rapaz, olha essa história. Ele estava voltando da igreja, morreu em um acidente de trânsito. O carro dele foi atingido por um outro veículo. Olha o estado que ficou, gente. É inacreditável. Um carro em alta velocidade, de acordo com o levantamento preliminar. Isso aconteceu na SIC, no Contorno Sul. Enquanto a família da vítima estava ali, em situação de desespero, chorando, o motorista que foi preso, e você não vai acreditar, hein? Ele não parecia embriagado. Olha ele aí, dando risada, Esse é o motorista. Ele tá rindo, ele matou uma pessoa e ele tá rindo. Tá conversando ali com as pessoas, debochando da situação, tá dando risada. O Kainan acompanhou esse caso, você vai ver comigo. Desculpa, o Marcelo Borges, ele acompanhou esse caso. Marcelo esteve no local do acidente. Ao lado da rodovia, socorristas do Corpo de Bombeiros e do SAMU tentaram de tudo para salvar um jovem de 18 anos. Ele era um dos passageiros deste carro, um Fiat Uno. Manobras de reanimação foram realizadas por quase meia hora, mas infelizmente a vítima não resistiu. O padrasto dele era quem dirigia o automóvel. Ele foi o primeiro a ser levado até a ambulância. A mãe da vítima fatal foi encaminhada momentos depois. Além do casal, uma outra mulher se feriu. O resgate exigiu um esforço e tanto das equipes de socorro. Foi acionado o médico que atua junto ao SIAT. As equipes do SIAT, foram 2 ambulâncias nossas aí deslocadas para o local. E também tivemos o apoio da concessionária, pela gravidade, lesões das vítimas e quantidade também. Nós encontramos então 2 veículos já aqui no canteiro. Havia ainda uma pessoa no interior de um dos veículos, uma vítima ali infelizmente ejetada. E nós tivemos uma situação de uma colisão. Ao total, então, 2 veículos envolvidos e nós tivemos 4 vítimas. A família voltava da igreja. O Fiat Uno acessou o Contorno Sul na cidade industrial de Curitiba. Instantes depois, o outro automóvel apareceu. O Gol atingiu a traseira do carro das vítimas. E foi um impacto tão forte que os 2 veículos foram parar do lado de fora da pista. Responsável pelo acidente e, consequentemente, pela morte do jovem, este idoso que aparece na ambulância não sofreu nenhum ferimento. Ele tinha sinais de embriaguez. O motorista caminhava com dificuldade ao lado dos agentes enquanto seguia até a viatura. E antes mesmo de chegar na viatura da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 66 anos não quis assoprar o bafômetro e foi preso em flagrante. Ele estava acompanhado, no momento da chegada da PRF, de um familiar e de um advogado que vieram rapidamente até o local do acidente. Segundo testemunhas, o motorista também tentou fugir. E ele só não saiu do local porque um policial penal que testemunhou o acidente entrou em ação e o idoso foi contido. Enquanto a médica tinha a dura missão de informar a morte do jovem aos familiares, o motorista estava bem perto e sorria enquanto conversava com o advogado. Nós temos nessa situação, sim, que o condutor foi avaliado, tanto pelas nossas equipes no interior da ambulância do SAMU. Ele não tem lesões aparentes, assinou a recusa, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro e ele foi, sim, conduzido pela PRF para a autoridade de trânsito para fazer aí a lavratura de toda a situação, porque, infelizmente, a gente verificou, assim, indícios de embriaguez. O idoso foi levado já durante a madrugada à Delegacia de Delitos de Trânsito da capital. Quando se trata de rodovias, nós já temos a velocidade envolvida. Se tiver ainda a associação de bebidas alcoólicas, que a gente sabe que reduz a questão da habilidade motora, dos reflexos e tudo mais, sem contar a própria imprudência que acaba sendo elevada, geralmente os danos são muito maiores. Você imagina, um rapaz jovem, tinha 19 anos, essa aqui é a mãe, Olha a família do rapaz que morreu, todo mundo ali, a médica dando a notícia. Olha a tristeza dessa mãe, o sofrimento, um garoto jovem, tinha uma vida inteira pela frente, estava voltando da igreja.
19 anos de idade. O carro que eles estavam foi atingido na traseira pelo outro motorista, que é esse que você vai ver sorrindo agora. Olha lá, esse de calça jeans, camisa branca, gargalhando da situação. E agora, curiosamente, rapidamente, no local do acidente, já apareceu familiar, apareceu advogado, quer dizer, o sujeito se negou a fazer o teste do bafômetro, mas de acordo com as informações no local, ele estaria embriagado. Olha o carro como ficou. E eu falo isso com tanta tristeza porque poderia ser a minha família chorando, a minha morte, o senhor, a senhora que está me vendo aí, por conta dessa estupidez de pessoas que pegam o carro em alta velocidade e não sabem o que está fazendo. Será que esse cara tem noção do que ele fez para estar rindo desse jeito? Ô Thaís Travensoli, deixa eu conversar com a Thaís aqui, porque a Thaís ela está ao vivo e tem informações atualizadas sobre esse caso que a gente acabou de ver, Thaís. Caso muito triste, né, Furlan? Por isso que a equipe do Balanço Geral está nesse momento aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito. Agora há pouco eu conversei com o delegado Edgar Santana, que está cuidando dessa investigação, e ele já adiantou pra gente algumas informações, Furlan. Esse senhor de 66 anos continua preso, Furlan. Ele é um engenheiro aposentado, estava voltando de Caiobá, no nosso litoral, indo para Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. No carro dessa família estavam 4 pessoas nesse veículo Uno, e entre elas o Cauã da Silva, de 18 anos, jovem que morreu nesse acidente, Furlan. O que esse homem contou aqui na delegacia? Esse senhor de 66 anos, esse que aparece, como a gente viu nas imagens, em até determinado momento sorrindo, enquanto tem um rapaz morto depois desse acidente de trânsito. Ele contou em depoimento que havia congestionamento no contorno, Furlan, e que o veículo Uno entrou de forma repentina na frente dele. Essa é a versão desse idoso, mas claro que a polícia vai ouvir outras pessoas, testemunhas, inclusive essas pessoas que estavam no veículo Uno, os familiares desse jovem que morreu. Porque essas pessoas estão hospitalizadas, né, Furlan? Inclusive, a gente segue aqui a todo momento tentando atualizar o estado de saúde dessas pessoas para saber o que aconteceu. O doutor também reforçou sobre o estado em que esse homem estava, Furlan, que eu perguntei, né? Ele contou pra gente que de fato esse homem não quis fazer o teste de bafômetro, mas que apresentava sinais de embriaguez a todo momento. A gente viu também nessas imagens. O doutor disse que ele estava com fala alterada e também arrogante. Isso que foi dito pelo delegado agora há pouco, Furlan. É o tipo de gente que está na rua dirigindo e que coloca em risco a vida das pessoas. Ora, pois, o sujeito, diante de uma situação de tragédia, se comportar dessa forma, horas, o que faz ele ser motivado por essa situação, essa sensação de graça? Sabe, eu estou extremamente triste e desconfortável diante dessa situação. Eu exteriorizo aqui a minha indignação e também para os familiares, os nossos sinceros sentimentos. A família que infelizmente perdeu esse garoto, rapaz jovem de 19 anos, 18, só uma correção, de 18 anos, voltava da igreja. Você imagina todo mundo ali indo para casa, feliz da vida, quando de repente o carro é atingido violentamente por um outro motorista que, como disse a Thaís Travensoli, segundo palavras do delegado, ele estaria com a fala confusa, apresentando sinais de uma possível embriaguez e um comportamento de arrogância, de soberba diante da situação. Eu não sei quem é o advogado desse sujeito, mas a nossa produção vai tentar entrar em contato para ver o que é que ele tem para falar sobre esse caso, né? O motorista segue preso. Agora o advogado tem espaço aqui para falar, se quiser dar alguma declaração a respeito do que aconteceu. O programa é democrático, a gente vai ouvir todo mundo. Agora é com profunda tristeza que a gente anuncia a morte de mais uma pessoa vítima de um acidente grave no contorno, foi ali na altura da cidade industrial, ali no contorno sul, sabe? Meu Deus do céu, gente. Pensar que eu passo ali, ó, com frequência. O contorno, aliás, todo mundo dirige pelo contorno. É de cortar o coração, é de profunda tristeza. Olha só,